E começou a vir. Tinha uma lesminha assim. Cara, eu nunca mais me esqueço daquilo. E proteína pura, pô. Dentro de uma concha assim, que era meio crua, não sei se eles só coziram aquilo. E eles botam um palitinho assim, tu vai puxando e aquilo não sai. E quando tu puxa, vem um negócio aquela gosma. Aquela gosma assim. E os japoneses comendo e rindo. E eles comendo tudo, pô. E, cara, eu tomei, eu acho que umas 12 garrafas de Coca-Cola naquele dia. Olá, esse é o Esporte na Rede, nosso encontro semanal para debater as questões esportivas. Esse programa está sendo gravado e vai ser transmitido gravado, porque infelizmente a internet nos pregou uma peça, mas você vai conferir na íntegra. Estamos aqui com convidados muito especiais. Emerson Luiz, jornalista da RIC TV Record, o craque Paulinho, ex-metropolitano, que rodou pelo Vasco, pelo Grêmio e hoje está no Japão, e meu irmão parceirão, Paulo César. Nós vamos falar da ascensão do Metropolitano, da volta do Verdão para a elite do futebol catarinense, da carreira do Paulinho aqui e depois agora no Japão, do futebol catarinense, do futebol brasileiro e muito mais. Está começando agora o Esporte na Rede. Dá um abraço no Jefferson, né? Está sempre nos prestigiando, no vereador Ailton de Souza, que tinha mandado um abraço, parabenizando pelo programa, o Ito, que é um assistente assíduo, o Elbio da Blue Soldas hoje resolveu dar as caras, grande abraço, e o Alcione Saragossa também nos mandou um grande abraço aí, mandou inclusive uma foto de uma noitada aí que teve já um tempo atrás, de um aniversário de criança, não sei se te lembra aquela foto. Lá em Porto Belo. Sim, claro. Inesquecível aniversário do amigo nosso. É verdade. Foi grande, foi forte. Como as crianças bebendo, nunca vi coisa igual, né, cara? É impressionante, é impressionante. Bom, as coisas, então, nós estamos falando aí do Metropolitano, as coisas no seu devido lugar, mas Blumenau quer mais, quer o título e quer olhar para frente, quer se construir. Paulinho, você que quando jogou aqui no Metropolitano, você era um guri, continua um guri, né? Perto da gente aqui, então Mas você acompanhou aquele momento e hoje passou por grandes clubes. Qual é a dificuldade de Blumenau? Eu não sei, a gente não tem uma explicação, né? A gente tem uma cidade com muito dinheiro, né? Isso a gente vê, né? Empresários fortes, né? Empresas fortes, mas que eu não sei qual é o problema. Talvez a gente ouve falar muito de briga de ego, né? Tem muito isso, né? Tem muita gente que também não ajuda o metrô por conta do Beck, né? O Beck até um tempo atrás, né, não estava atuando, então tinha muita gente que não ajudava por conta disso. Não, eu sou Beck, então eu não ajudo o metrô. Eu não sei dizer ao certo o que é, mas é uma pena, né? É uma pena a gente ter uma cidade com quase 400 mil habitantes, com o potencial que a gente tem, né? Com o dinheiro que a gente tem, com a economia que a gente tem e não ter essa ajuda, né? Com o povo gostando de futebol, né? Sim. E eu acho também que né, a torcida também comprar mais, né? Essa atmosfera assim, pouca gente do no clube, campo. Eu acho pouca que gente. poderia, claro, o futebol. Claro que é resultado, mas é pouca gente. Isso, todo mundo quer ver resultado, todo mundo quer ver o clube ganhar, crescer. Mas eu acho que nessas horas é que o jogador, o clube, né, precisa, né, da torcida. Precisa ser abraçado. É um conjunto de fatores, né? A falta de um estádio, o passado que condena, né, das más administrações. Embora o Metropolitano tenha um grupo lá de pessoas sérias, mas quando vai bater na porta do empresário, aquele empresário que já ajudou lá no passado, ele lembra, mas eu coloquei dinheiro, cadê o resultado? Então, as más administrações do passado, a gente sente isso hoje ainda. Preço, e a falta do título também. Falta de um título, é um conjunto de... Por isso que é importante, se o Metropolitano ganhar esse título, vai ser fundamental. Eu também acho, para a continuidade do projeto, pensando no futuro, no crescimento do clube, para a captação de investidores, para aumentar a torcida, para consolidar ainda mais o projeto metropolitano, o título seria muito importante. E eu acho, Alexandre, pensei, Paulinho, que quem tem dinheiro aqui, quem tem bastante, não gosta de futebol.
esses caras que estão hoje ali, a gente vê no Metropolitano, são influenciados por esses caras que trabalham nos bastidores, que têm influência econômica, política na cidade de certa forma. Me ajuda que eu te ajudo, é assim. Mas quem tem grana, quem gosta, essa época para mim já passou, foi lá em 88. Isso. Você lembra bem do Beck? Com aquelas 6 grandes empresas aqui da cidade, tinha muito dinheiro. Só que botaram a grana, não veio o título, veio a decepção, automaticamente... Veio o plano Collor. Também. É importante também entender a questão econômica, né? Porque claro, também nós já vivemos momentos de muito mais pujança. Né? Blumenau, como muitas cidades, Blumenau deu uma boa decaída. Blumenau... sei que tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas vive muito de aparência, tem muito ainda, né? E houve essa retração econômica que, obviamente, tem impacto no futebol. São vários detalhes, né? Você até citou no programa da semana passada que realmente foi tema do teu TCC, que você foi meu orientador, porque o futebol não dá certo, Alexandre, não, porque ainda não deu certo em Blumenau. E vários fatores, vários personagens, e continua. A pergunta, essa identificação é fundamental, é importante, a gente ter uma casa. O Beck antigamente pelo menos não ganhou nada, foi campeão da segunda divisão, é verdade, em 87, mas não foi da primeira divisão, como o Metropolitano também ainda não foi, mas pode conquistar um título da segundona, que eu acho que vai ser importante, vai ser um salto muito interessante. Mas tinha o velho Debo, o Curralzinho, tinha identidade. E hoje, por mais que você fale mal do SESI, muita gente critica o complexo esportivo, ruim com o SESI, pior seria isso. Imagina, você não tem onde jogar. SESI cobra aluguel, claro, de alguns clubes. Do Metropolitano, a informação que eu tenho é que não cobra. É a tal da influência que eu falei. É do bastidores. Força bastidores, política. Enfim. Agora, se a FIES chegar amanhã e falar assim, não aluga mais o SESI, futebol profissional Blumenau não tem estádio. Ou tem? Não, mas já teve... Vai jogar onde? Vai jogar onde? Timbó, como foi em 2008. Isso que eu digo, alguns campeonatos catarinenses, Jaraguá, Ibirama. Não, aí não tem cabimento, aí não tem jeito que funcione. É uma vergonha histórica para a cidade não ter um estádio municipal. Isso é uma vergonha. Você vai em cidadezinha pequena aí, por mais que tenha 1000 lugares, a capacidade, 1500, 200 que seja, mas tem um estádio. Mas maquete nós tivemos, né? Maquete é linda. Uma maquete maravilhosa. Maquete lá no aterro. Serra Dourada, era o espelho. Cupim comeu, né? Serra Dourada? Era Serra Dourada? Era. Meu Deus do céu. O espelho era muito parecido com o Serra Dourada, que seria lá no aterro. Sim. Mas ficaram no campo das promessas apenas, infelizmente. E hoje eu pessoalmente entendo que é complicado defender uma bandeira assim diante de tanta penúria dos cofres municipais, de tanta prioridade. Eu já acho, toda vez teve um movimento ano passado, vai ter o estádio, o Ministério do Esporte, aquele blá 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 de sempre, o Ministério do Esporte vai liberar, vamos fazer por módulos e tudo. E vocês lembram, mesmo sendo dinheiro carimbado, dinheiro do esporte, dinheiro que não tem vínculo com saúde, com educação, foi liberado, mas você vê que não chegou ainda por causa dessa burocracia toda? Mas você se lembra da crítica que você fazia, porque ninguém admite isso. É que o dinheiro demora a chegar, né? Tem a 101, trânsito na 101. Não, BR-470 também. Não chegou na 470. Mas também você sabe melhor do que eu, o Paulo também, esclarecer o dinheiro que é destinado para o esporte, ele não pode ser usado na saúde e educação. Muita gente acabava confundindo isso. É isso aí. Muita gente vai dizer assim, mas estão tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro dos hospitais, da saúde. Mas isso muita gente não entende isso. É isso aí. Mas não vamos ficar até amanhã falando isso, sabe? Mas vamos. mas realmente hoje a situação é bastante complicada, porque eu não vejo possibilidade de tão cedo. E lembrando, quando o ano passado, acertamos lá com... Mas olha só... Como é que era o nome? Como é que era o ministro do esporte? Do governo que mal entrava, o ex-ministro Pisciani, o pai dele está preso, não sei. Não, aí não tem jeito, né, gente? Olha só, mas o Luiz Henrique construiu a arena lá, ele pegou o projetinho dele, Fundo Esporte, pegou a pastinha, saiu lá em Joinville buscando apoio dos empresários e conseguiram construir com dinheiro... Força política. O homem fez isso lá em Chapecó também. E em Chapecó... Tem que ter um motivador. Tem que ter um líder do processo. A gente nunca teve um cara para passar a mão no telefone, para visitar as empresas. E a gente pode estar perdendo a oportunidade agora no momento eleitoral. Porque já deixar costurado. Não gosta do esporte? Para a cidade. Mas tem nome bom aí. Tem nome bom para isso.
Não vou fazer campanha política aqui, mas nem pode, tem nome bom para isso, né? Onde é que tu ia pensar que tu É um reflexo de ontem, 3-0, né? Tá caindo pela... Mas lembrando assim, o animador tem que ser o prefeito, né? Então, sim, concordo. Vamos pegar os últimos prefeitos. Isso. O Décio Lima não era de futebol. Não. O João Paulo não era de futebol. O Napo, entre eles, Napoleão era o que mais gostava, mas também nunca fez muita defesa. E o Mário Hildebrand também não. Então, se depender do prefeito... Mas eu acho que esse momento agora, o momento eleitoral, era um momento para as lideranças, vindo o título do Metropolitano agora contra o Marcílio Dias, era hora de costurar, de amarrar compromissos aí para a cidade, para o clube ter o seu estádio, para a cidade ter o Já seu tem estádio. compromissos amarrados aí, mas eles estão realmente... Mas para a coisa andar, para a coisa acontecer. Vamos esperar. Mas Tomara que o Metropolitano conquiste esse título, que eu acho que... Pode dar um empurrão que falta. Que é importante, claro. Mas isso é, PC, a médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem que pensar ainda no presente. Eu não sei se não vem o título agora, tem a Copa Santa Catarina com uma boa oportunidade. Acho que tem que trazer um título, tem que brigar. Não sei se foi o Mabilha ou foi o Saulo que falou de tentar investir no SESI, fazer uma parceria. O Saulinho. O Saulo, né? Saulinho. Talvez fechar ele, ser independente. Coisa mais razoável, tentar construir. Mas isso já teve em pauta também. Já. Várias vezes, né? Tem um projeto do Alfredo Lindner, né? Do Anel, do SESI. O arquiteto. Seria uma boa opção também. Claro, tá pronto. Seria menos oneroso. Mas lembrando o seguinte, não vai. O SESI naquele tamanho atual é ocioso 99%. Assim, a torcida não vai, precisa fechar. Mas isso nesse ano, né? Na segunda divisão ele ficou ocioso. Mas mesmo nos anos, mas fora um ou outro jogo... Há muito tempo. Para lotar, tu conta nos dedos. Eles tiveram que alterar o preço do ingresso aí, porque dos 10 jogos em casa, eles tomaram prejuízo pau em 8. Tiveram lucro no clássico, desse tamanho, e tiveram lucro contra o Marcílio Dias, um pouquinho maior. E olha, entendeu? Porque tem parceria que exatamente. você disse, né? Esse é uma não vai, eu acho que no fim a média é muito baixa. Eu acho que a gente vai ter um público bom, mas se fosse no domingo a gente teria um público maior. E os de sempre vão, a gente sabe, mas no geral, eu acho que precisava. O que a gente estava falando ali, eu acho que pouco. Tu vê, o Beck teve mais torcida na terceira divisão do que na segunda divisão. Resultados. Sim. Torcida só vai na boa. Falei no Facebook. Beck é um caso sério também, né? Com muitos rolos, isso aí correu com o torcedor também. Não, afastou o torcedor, mais os resultados. Porque na terceira divisão até eu, né? Na terceira divisão até eu. Não é mesmo. Não. Terceira divisão... Tá denegrido o título mas da terceira divisão bateu do em Beck. muito morto. Bateu em muito morto. Mas tem, eu entendo, realmente. Tinha obrigação também de ganhar. Tinha obrigação. Mas ganhou. Teve os méritos, não se tira. Agora, se esperava mais nesse campeonato, se esperava mais, mas os rolos, né? O problema é você vê. É muito problema. Os resultados afastaram o torcedor. Eu acho que. Mas eu gosto de ver muita questão visual também, é claro. Teoria, mas é prática. Eu já vi um jogo do Metropolitano, visualmente, placas no retorno. Isso dá uma sustentação muito legal. Tá? Já viu o jogo do Beck? Cara, O Serra conseguiu 22 placas. É isso, mas mesmo assim, no começo tinha meia dúzia. É difícil. E tudo parceiro, os caras da torcida ali, sabe, ajudando. Sim. Sabe? Não vai. É difícil, então, é difícil. Mas a torcida foi no ano passado porque o time estava ganhando. Que foi montado um bom time. Sim. O Vitão fez aquele Miller no ano passado, jogou muito. Mas daí entra um pouquinho da paixão. Mas Tu tá ganhando, terceira divisão, É forte, tu tá ganhando. Eu me arrisco a dizer aqui que se não tivesse nenhum problema extra-campo esse ano, e o time tivesse aqueles resultados que teve, você não ganha do mesmo jeito. Eu quero puxar um assunto ainda do Metropolitano, aí tem um impacto no Beck, que eu acho que todo mundo aqui vive bastante, menos eu, e eu queria ver se o Paulinho, no tempo que estava aqui, também sentia isso. A questão dos corneteiros, né? Porque tem um povo aqui da torcida, daí o Paulinho, mas o Paulinho estava falando da dificuldade, do ciúme e tudo, mas aqui a coisa às vezes extrapola de lugar, e hoje com as redes sociais, ferrante, potencializa, né? Potencializa a cornetagem, né? Mas já era no teu tempo, Paulinho? Já, né? Eu acho que isso tá no sangue, né, do brasileiro, né? A gente brinca que todo mundo é técnico, né? Então,
Eu acho que é assim, eu como jogador, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu vou, né? Eu fui nos jogos do metrô e ouvindo assim o que a torcida fala, como eu falei, a minha visão como jogador, o meu sentimento como jogador é de não concordar. Às vezes, 2 minutos de jogo, o jogador erra um passe e já todo mundo já sabe, já caindo de pau em cima e xingando. E eu falo, mas peraí, começou o jogo agora, né? Dá tempo pro cara, meu. Isso não é torcer. Você joga contra. É jogar claro que é. Isso tu acaba pressionando o jogador. O jogador fica com emoção. Se ele não estiver bem trabalhado psicologicamente, pode ficar abalado, pode não render mais. Tem um exemplo. Deixar pra vaiar, a crítica tem que vir, a vaia, o xingamento, depois do jogo. Ele tem todo o direito. Mas durante os 90 minutos, o que o torcedor da Argentina se diferencia? Os caras cantam e pulam o jogo inteiro. Mesmo o time perdendo, jogando mal. Só o gancho dele, antes de redes sociais, se for tocar nesse assunto, o William Paulista, Paulo Centroavante. Sim. Ele estreou, foi contratado pelo Casca, ele pegou o carro, ele saiu de São Paulo, madrugou, não dormiu, foi pro jogo, estreou, ele dominou a bola, meio atravessada, a torcida, esse cara não vale nada, manda embora. Tá no artilheiro, foi decisivo, tá sendo 8 gols. Que paciência é essa? Sabe, eu acho que se tem no mundo um torcedor mais intranquilo, mais agoniado, né? Um torcedor realmente que cobra demais, que não dá tempo ao tempo, mas que adora o cara que dá carrinho aos 45, é aqui o futebol do Blumenau. Eu nunca vi isso, é impressionante. O cara não pode jogar nada, não precisa jogar, mas você vai lá, dá um carrinho, isso aí, tá, é importante isso. Já é da época do Chicão, tá? Não, mas tinha o centroavante lá, tu vai lembrar do Beck, no Aderbal? Um carioca, aos 46, andava xícara, o jogo inteiro, aos 46 andava carrinho, era o cara. E tá cheio disso aqui. E o coletivo, e o trabalho do... como o Paulinho disse, como visão de jogador. Cara, o cara mal pega na bola. Eu acho que a torcida precisa jogar mais junto, é o que vocês falaram. Eu senti isso também. Até eu vi assim, eu tava com meu pai vendo o jogo e tinha 2 crianças, não tinham mais do que 10 anos e eles sendo estimulados a xingar os jogadores também, entendeu? Isso eu fiquei indignado com isso. O Renato não deu uma bronca, o menino tava xingando. Eu tava indo por causa do Renato ontem no jogo. Sábado no jogo, ele tava assim, o Renato, em qualquer lugar que vai, é xingado por todo mundo. Mas ele tava lá no meio do jogo, ele parou, ele olhou isso segundo os repórteres, e mostraram a cara dele. Ele disse pro guri que pro Piá, tu é muito pequeno pra estar me chamando disso. Isso. Mas quem são os espelhos? Crianças são esponjinhas. Aí são incentivados. Eu vejo cada coisa ali, com crianças do lado, mãe amamentando, levando criança, e os caras, mas eles perdem totalmente a razão, eles ficam cegos, é uma cegueira, se transformam, cara. Então, sabe o que é? Aí viram machões, que estão no meio do povo, são em bando, desculpa, mas é verdade. Aí viram machões e fica, sabe, parece, cara, lembra muito o Coliseu, sabe, é um negócio muito maluco. Cara, impressionante. Assim, uma coisa que me incomoda muito é o narrador da cidade fora. Se ele gritar um pouquinho mais alto o gol do time adversário, a torcida já se levanta. Isso não é só aqui em Blumenau. Eu vivi isso em Birama, eu enfrentei isso em Brusque, onde a cabine aqui, tinha que ser baixada. Eu aqui, isso aí tá no sangue. Porque se tu fica aqui, os caras jogam chopp em ti, te dão porrada, te ameaçam. Mas sabe? E a multidão, o cara se transforma, parece que ele é o xerife, ele é o dono do lugar, e aqui, entendeu? Comportamento lamentável. Não, isso me incomoda muito também. Mas quando eu estava falando da corneta, e agora vou voltar da internet, porque principalmente dessa rivalidade, né, Metropolitano e Beck, que é uma coisa... Eu sempre digo que rivalidade é um barato, eu acho importante. Saudável, né? Saudável, assim. E a corneta, quando também fala corneta, é bom tocar uma flauta em ti e tal, teu time, né? O Grêmio e Inter estão ali se revezando. Sábado o Grêmio dormiu na frente do Inter. O que eu recebi de coisa no domingo, segue o líder, nem é líder ainda, os caras estão achando. Mas faz parte, porque daí tu quer sempre superar teu adversário, dar uma risadinha, dar uma brincadeirinha. Até tem uma do Flamengo aqui para passar daqui a pouco. Do Cheiro? Não, Cheiro. Não, eu acho que é do Cheiro também. Sei lá qual mas eu vou ver aqui. O PC gosta sempre de mandar essas coisas, né? Aí, então, tá liberado o FGTS já pro
pro Flamengo, pros flamenguistas. O que é? O pessoal que sofreu com o furacão aí no final de semana, vou só passar na Caixa Econômica. Boa. Mas o Emerson Luiz aí é uma das principais vítimas nas redes sociais aí tem uma meia dúzia que me ama aí. Mas o que é, Emerson? O que acontece? Eu não sei, até o Paulinho fez essa pergunta antes de começar. Eu acho que, primeiro, o cara ele tem um problema sério em casa, é de ir mal com a vida. Segundo, o que ele tenta transmitir? Qual é o legado dele para o filho dele? Não tem senso de humor. Esse dia minha mulher chegou e disse, pô, esses caras não pensam. O cara marca, faz, né? Marca a emissora que a gente trabalha e pede literalmente a tua cabeça. Entendeu? Porque aí eu entrei em contato com o cara, mas, cara, eu te devo alguma coisa, eu nem te conheço. Não, eu não te conheço, não quero te conhecer, eu não gosto de ti. É assim. Entendeu? Porque eu acho que a independência, que eu nunca passei a mão na cabeça, ele é torcedor do Metropolitano, tem meia dúzia aí. Só que eu não sei o que eles falam, porque eu bloqueei tudo. Se tem, bom, cara, como é legal discutir futebol, Sim. Com bom senso, com brincadeira, com piada, mas, pô, ofender, desculpa, o Alexandre sempre me disse uma coisa, eu não entro em dividida, ele falava, desculpa, eu não consigo, ainda mais que eu sou pai de 2 crianças, eu não, entendeu? Eu estou aqui para trabalhar há muito tempo, eu estou 27 anos, vai para 28 anos trabalhando nesse meio e, cara, com todo respeito, podem fazer aí uma lista, tem bloqueados também, alguns do Beck ali também, mas são 11 no total bloqueados. São 11 já veio o time? Teve uma vez que foi o primeiro, o cara ligou para uma emissora de rádio para me xingar. Eu não tinha nada a ver. E eu estava acompanhando. Sabe? Daí eu tive que entrar para me defender. E, pô, e antes eu batia de frente, mas agora eu excluo, mas eu não sei qual é o problema. É independente. Eu não passo a mão na cabeça do Metropolitano, eu não passo a mão na cabeça do Beck, eu sou independente. É que esses caras são carentes e acham que a gente tem que, acima de tudo, falar bem do time deles. Esses caras estão contentes com o acesso. Para eles está bom, se não ganhar nada. Eu sou mais torcedor que eles, se a gente parar e analisar. Eu quero o time campeão, que vai mudar. Vai mudar, vai ser bom para mim, vai ser bom para o clube, vai ser bom para a torcida, vai ser bom no geral. Sabe, são os caras que corneteiam, que, volto a dizer, no SESI, a gente vai fazer reportagem, ficam gritando lá, xingando a minha mãe, a dona Irma, entendeu? Sabe? Aí passam no meu lado, abaixa a cabeça. Entendeu? Por isso, é muito fácil, né? De longe. É muito aqui, feio, sabe? Isso aqui é muito fácil. Você está trabalhando com pai de família. Claro, que não tem lado para lá, não tem lado para cá. Que torce pro Beck, que torce pro Metropolitano, que torce pro 2 e quer o time, que os dois sejam fortes acima de tudo. Ele quer um futebol forte na cidade, porque ele vai crescer com isso. Entendeu? Mas eu tô fechando com o Gonçalves também, viu? Eu já não entro mais em dívida. Como todo mundo sabe. Esses caras, olha. Lembrando que não é só torcedor, hein? Empresário, tem muito dirigente, tem muita gente ali que bota, a gente já viveu isso. Muita gente maldosa, já pega a cabeça. Já vivemos isso. Olha, os caras jogam baixo, os caras jogam pesado. O Emerson sabe bem disso. Já não foi uma nem 2 vezes que recebia. Manda tirar. Né? Não, isso aí. Esses caras se acham dono, né? Tão covardes que eles não vêm falar contigo. Eles passam a mão no telefone vermelho do diretor e ligam lá para. E aí é feito cadeia, faz toda a volta, chega aqui e depois no outro dia a gente tem que apagar o incêndio. Não, é verdade. E os caras não estão nem preocupados com o ser humano. Né? Não estão nem preocupados com o profissional que está trabalhando. Esquece. Tem famílias, tem filhos. Não. Eu já entrevistei políticos aí também que terminada a entrevista, desceram para falar com a direção da rádio. Mas só tu olhar. Mas não é para fazer parte. Não é para fazer parte. Vamos nos respeitar, né? Vamos nos respeitar. Vamos agora falar um pouquinho do Paulinho ali, nosso craque internacional. Só lembrando que o João Barão mandou essa aqui, que diz que tem uma nova raspadinha nas caras das lotéricas da Caixa, raspadinha do Flamengo. Você raspa e se aparecer na palavra campeão, você pode ir até a padaria mais próxima e trocar por um sonho. É isso aí, Barão. Isso aí tem. Barão, o Corinthians está muito bem. Eu não me dei conta, cara. Eu tinha que ter retrucado isso depois, mas eu vou retrucar a tempo, Barão. O Corinthians está muito bem para te fazer piada. Não, vou ter que retrucar. Paulinho, fala pra gente aí como é que tá no Japão. Tu tá aqui curando uma lesão, né? Os caras queriam te operar lá e tu veio pra cá. Isso, tive uma lesão um pouco chata, um pouco complicada, rara até, né? De se acontecer. E o futebol no Japão é muito novo, né? O futebol profissional tem 25 anos. Então, essa questão, né, fisioterapia, tudo, essa questão médica,
Eles estão um pouquinho atrás da gente ainda. O Brasil é top, né? Sim. No mundo o Brasil é top. Então, teve essa lesão, né? A gente teve uma dificuldade não, mas uma dúvida, né? Em relação ao médico japonês lá, ele ficou um pouco na O olhinho dúvida. fechadinho, né? Teve uma dúvida lá e eles deram, né, a oportunidade, me deram a escolha, né? Se quiser ir no Brasil, né? O clube foi bem aberto, foi bem tranquilo, né? Tenho pessoa de confiança aqui, né? O Anderson Tomelin, que é o fisioterapeuta, confio muito nele e já passei a mão no telefone, liguei para ele me acalmou, né? Não parece ser muito grave a lesão, mas não é. Onde é que foi a lesão? Foi no tendão do adutor, né? Na região aqui da virilha, e rompeu total, e eu descobri que esse tendão, esse músculo, ele vai descer, não vai mais cicatrizar no lugar dele, ele vai cicatrizar em outro músculo, e os outros músculos que estão em volta vão fazer o papel dele. Então eu tenho que fazer um trabalho muito bom de reforço, né? O Emerson já esteve lá na clínica do Tomelin, a gente tem uma máquina lá muito boa, que me ajuda muito nisso. Então eu estou fazendo muito reforço todos Fiz os matéria dias. pro Trípode, com a Isso, Argentina. aquela mesmo. Então, muito reforçar bem os músculos que estão em volta e tocar a ficha, meu. Tu tá em que posição jogando lá, Paulinho? Tô de volante. Tá de volante. Isso. Chifre bom de volante. Nunca mais mudei. Depois do Julinho Camargo lá no Grêmio, nunca mais. Que legal. Agora, falar em volante, então, queria te perguntar qual foi a parcela do Fernandinho, da tua posição, naquela derrota para a Bélgica? Cara, eu acho que o Fernandinho, né, foi muito conectado, né, na internet, foi culpado, mas assim... Tu acha ele bom jogador? Eu gosto dele. Tu gosta? Eu gosto. Ele joga com o Guardiola, que pra mim é o melhor treinador. O Guardiola acho que ele joga nas 11. Então, o Guardiola é um cara exigente demais. O Fernandinho é titular com ele. Eu acho que era o natural. O Casemiro sair e ele entrar. Eu não consegui ver ele jogar bem ainda. Talvez Mas ele faz um trabalho no Manchester City muito Eu não bom. posso estar certo e o Guardiola errado. Nem o Tite. Mas eu não sei se é uma coincidência. Gabriel Jesus também. Mas eu acho que no caso do Fernandinho, ele levou azar naquele primeiro gol. O Brasil tomou o gol muito rápido. Mudou muito a questão emocional do Brasil, né? Caiu muito, ninguém esperava aquele gol. Eu creio que se não tomasse aquele gol no começo, era outro jogo. Tu acha que nós temos mais bola que os caras? Sim. Né? Eu acho que a Bélgica soube jogar contra o Brasil, mas eu acho que eles estavam com medo do Brasil. Por esse momento que o Brasil vivia. Só que o treinador da Bélgica foi muito bem. Botou o Lukaku para jogar nas costas do Marcelo. A gente fala muito de jogadores, mas o Tite sentiu a Copa, hein? O Tite sentiu bastante. Foi mal montado defensivamente. Depois que tomou o gol, o time estava muito exposto, um buraco entre as linhas, o meio de campo, o De Bruyne solto completamente, o Lukaku a toda hora nas costas do Marcelo, e o Tite não corrigiu isso. Não, porque ele levou um nó do cara. Eu acho que o técnico da Bélgica foi muito bem. E eu acho que a questão emocional ali... Precisou dos nossos craques, não apareceram. Sim, e mérito, claro, da Bélgica. Claro, tem um baita time, o goleiro deles é top do mundo, a zaga deles é muito boa, o meio campo sem... Mas eu acho que o Brasil tinha totais condições de ser campeão e sem surpresa nenhuma. Eu só queria te fazer uma pergunta, voltando a tu perguntaram qual é a posição que tu estava jogando ali. Aqui, qual era a posição que tu estava condicionando? Aqui eu jogava de meio atacante no Metropolitano. É porque eu vejo que hoje há Mas jogou de lateral no Vasco. Uma mistura, né? Porque eu quero dizer assim, pega o Grêmio. O Cícero às vezes é o primeiro volante, depois daqui a pouco ele vai jogar de centroavante. É uma maluquice isso. Então, hoje a gente vê, os times jogam com dois volantes, mas pô, são volantes que sabem jogar, que saem tocando a bola, que não é só de desarmar. Então, o que tu percebe é que há uma mudança, não tem aquela coisa clássica. Antigamente o clássico era o 10, aquele que... hoje está confuso esse momento, né? Sim. O futebol está muito dinâmico, né? Tu vê, caíram tanto de pau em cima do Neymar, mas tu vê o De Bruyne e o Hazard fazendo cumprindo uma função tática dentro do time que ajuda muito, né, o time. E a gente, se tiver um cara que não corre, prejudica o todo, né? Então eu acho que é isso. O futebol hoje está muito dinâmico e precisa dos 11 correndo. A gente vê, né, seleções até que a Croácia tem 1, 2, 3 jogadores, no máximo assim, mas todo mundo correndo, todo mundo se aplicando e o time...
O Zico tem muita moral no Japão ainda? Tem muita. Inclusive voltou agora, né? Agora ele voltou como diretor técnico, né? Coordenador do Kashima Antlers. Tem muita. Muito inclusive, é legal deixar isso aqui, falar isso aqui. Abre portas para os brasileiros. Com certeza. O brasileiro teve aquela época começo dos anos 90 ali, foi muito brasileiro para o Japão, porque eles precisavam de mão de obra, né? E foi muito brasileiro para lá. E isso é a história que eu ouvi. E o brasileiro, como tem essa malandragem, essas coisas, acabou se queimando um pouco, por conta desse jeitão e tal. Quando o Zico foi para lá, eles começaram a enxergar o brasileiro de outra maneira. Eles falaram, então tem esse outro tipo de brasileiro, porque o Zico é um cara correto, o Zico é um cara sério. Acima da média. Fez algumas coisas lá, né, mas dentro de campo assim, para mostrar raça e tal, mas mudou-se o jeito de ver o brasileiro, de enxergar o brasileiro. Então depois daquilo, claro, foi outros brasileiros, tudo. E eu falo isso até hoje, eu acho que a gente está lá ainda para mudar a imagem que tem do brasileiro. O brasileiro, mas brasileiro é malandro, joga bem, tem talento, mas é aquele cara que não cumpre horário, é aquele cara que, indisciplinado. Não, o brasileiro pode ser aquele cara que sabe jogar, mas pode ser aquele cara disciplinado. A gente está aqui, eu falo isso para todos os brasileiros que chegam lá, a gente está aqui para mudar essa imagem também. Eu acho que a gente não está aqui só para ganhar dinheiro, jogar bola. Não, a gente está aqui para mudar essa imagem também. Eu acho que isso é um compromisso que a gente tem. Hoje o profissionalismo te obriga, né? Sim. Tu quer brilhar fora, não adianta, tem que ir atrás. E tu tens uma projeção na tua carreira? Como é que tu trabalha aí lá? Quer ficar lá e quanto for possível? Teu contrato até... Depois voltar, morar na praia? O que tu está projetando aí? Eu tenho contrato até final do ano que vem lá. Eu estou muito feliz, minha família é muito adaptada, minha esposa gosta muito, né? Meus filhos... Tremores? Os terremotos nunca chegaram? Não, isso daí é tranquilo. Eu brinco com o pessoal, eu tenho medo aqui no Brasil que eles te matam por causa do relógio, eles te matam por causa do tênis. E lá não, lá tá tudo preparado, lá pode dar terremoto, tudo bem, talvez vai ter um dano material, tudo, mas a gente já está preparado para isso, entendeu? Então planejamento. Mas assim, para minha carreira, eu penso muito em ficar lá, né? Até quando? Eu tô com 29 anos. Até quando for possível? Até quando for possível. Enquanto eles me quiserem lá, eu vou ficando, né? Quero jogar, sei lá, até os 35, 36 anos talvez, né? Creio que eu consiga. E quero ficar lá. Se precisar um dia voltar para o Brasil para jogar, né? Se tiver... eu voltaria, mas o meu objetivo principal é permanecer lá. Tu quer ser treinador no futuro? O que passa na tua cabeça? Dirigente? Não, eu não penso em ser treinador. Executivo? Porque tu é um cara que expressa bem, isso é legal. Sim, eu penso muito, Emerson, em ser empresário. Empresário, Porque... Investir em... Não, empresário... Cuidar da carreira dos jogadores. Porque legal. Eu tive essa oportunidade, eu acho que... Não só na política que a gente critica tanto, mas o futebol também tem um lado podre, né? Então acho que precisa de gente boa entrando no futebol também. E eu vivi isso, essa adaptação, né? A gente estava falando sobre adaptação, que no Japão é uma coisa boa, o pessoal recebe muito bem, mas eu acho assim, ter alguém do teu lado para te ajudar nessa adaptação, né? Para te dar um caminho, para te dar umas dicas assim. Eu penso muito nisso, até na questão dentro de campo mesmo. Questão tática, muito difícil. O brasileiro que vai para lá, até ele conseguir entrar no esquema do japonês que eles estão pensando, a questão tática, eu quero ajudar nisso. Então eu tenho uns planos assim. E hoje o futebol vai tá virando para isso, porque hoje tá tão profissional a coisa, o próprio Mabilha falou também, né, do trabalho dos assistentes, de mapeamento, de percepção das jogadas, então tu vê que é um trabalho muito em conjunto que é diferente de antes. Antes era largar a bola e manda os caras se virar. Hoje ainda mas não é bem assim. Inclusive, né? Alexandre, é legal isso aqui, quem está assistindo a gente, é legal entender, porque muita gente fala para mim, mas tu ganha dinheiro para jogar bola. Mas tu ganha dinheiro para fazer o que tu gosta. Mas não, eu não entro lá e faço o que dá na telha. Eu tenho função para cumprir. Se a bola chega lá e eu não estou no lugar onde está e sofre o gol, a culpa é minha. E eu no outro jogo estou no banco e se continuar assim eu estou fora. Lá no Japão são 3 estrangeiros. E problema, o dinheiro lá, a gente sabe que não tem problema para eles. Eles te dão um pé na bunda e trazer outro, é 2 toques, cara.
Então, a gente tem que cumprir a função, né? O futebol já faz, como tu falou, já faz tempo que é uma coisa muito organizada. A nossa preleção para o jogo dura de 30 a 40 minutos para o jogo. Isso que um dia antes a gente faz uma reunião, nosso treinador faz uma reunião de 1h, 1h10, 1h20. O treinador é japonês? É japonês. É japonês? E a língua, como é que faz? A língua eu já me viro bem. Já se vira bem? Não sou fluente. Isso eu falo para todo mundo, não sou fluente, mas eu estudei bastante quando eu cheguei lá. No começo, como é que foi para entender a orientação? A gente tem tradutor. Ele falou, já de cara, toda a estrutura é isso. É legal tu falar, né, Paulinho? Que tu chegaste lá, mas teve toda uma estrutura. Eu estava conversando com o Alexandre. O é legal porque o japonês ele tem essa consciência de que ele está te tirando do teu país para levar lá para te prestar um serviço para ele. Então, ele te dá todas as condições para isso. Então, no clube a gente tem um tradutor que trabalha para a nossa família também. Isso nos ajuda muito. E como eu já vi assim de cara, eu falei, gostei desse país, meu. É legal. Questão da cultura, do horário, das coisas assim, eu falei, gostei. Falei, eu vou ter que aprender essa língua aqui. Aí eu estudei, consigo ler, consigo escrever. Para mim falar, eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque eu tenho vergonha. Mas falam de errar. cantado, né? Acostuma, né? O meu ouvido já está acostumado, mas eu aprendi assim, o meu ouvido tá bem acostumado, dentro do campo eu não tenho mais problema nenhum, fora muitas vezes eu também não tenho problema. Quando é coisa mais burocrática, assim, hospital, que tem que falar de nomes, né? Aí eu já não... Como é a tua vida social lá, da tua esposa, com os filhos? É muito bom, Emerson. É muito bom, cara. É muito tranquilo. Mas com quem tu te relaciona lá? Quem são teus amigos? Tem brasileiros, né? Tem mais um brasileiro. Tem mais um. Tem o Serginho, que jogou no Palmeiras, Ceará, jogou no Oeste, no Santos também. Ele tem a esposa dele, tem o filhinho dele, né? A gente tem uma amizade boa. Tem o tradutor, que é brasileiro, sim. A esposa dele é japonesa, mas tem outros, né? Na cidade mesmo lá, tem outros brasileiros que a gente convive também, que são amigos. Imagino que a maior dificuldade no início foi a falta dos amigos, por exemplo. O Neymar tem muita grana e leva os parça junto, né? Mas se tu quiser pode nos levar aqui também. Nós também estamos aí. Eu não estou nesse patamar ainda. O pessoal do Progresso ela fez falta no início? Fez. Saudade dos amigos, dos parentes. Sim, isso é o que mais... E o pessoal me questiona, mas tu tem, um país do primeiro mundo, tu fica morando lá, aqui, né? O Brasil tá só... Eu falei, não, mas não tem como. Eu fico o ano inteiro lá. Eu fico o ano inteiro esperando para voltar, para ver os amigos, para ver... Sim. Então, quando você foi para lá, você não estava casado ainda, né? Não estava. A namorada, a noiva ficou aqui? Ficou. A gente ficou 2 anos namorando à distância. Mas ela foi para lá junto com os meus pais. Meus pais, praticamente todos os anos, vão para lá, né? E eu acho que, se eu não me engano, 1 ou 2 anos que não puderam ir. Meu sogro e minha sogra também vão quando podem. Então eles vão nos visitar, mas a minha esposa, 2 anos a gente ficou longe, aí a gente preparou tudo certinho, fez tudo como era para fazer e agora... Eu ia perguntar, as crianças nasceram lá? São japoneses? As minhas, a Helena nasceu, tá com 3 anos, né? E o Samuel também, 1 ano, nasceram lá, só que não tem passaporte japonês, não é como nos Estados Unidos. No Japão você precisa ter sangue japonês para ter o passaporte. Então eles são brasileiros nascidos em Tóquio. Qual é a cidade mesmo? Matsumoto. Isso, Matsumoto fica... próximo da capital? Fica 2h30 de carro de Tóquio. É uma cidade com quantos habitantes? Assim? Tem, se eu não me engano, 250 mil habitantes. E come-se o que em Matsumoto? Teve que levar feijão daqui ou não? Não, lá a gente tem como tinha muito brasileiro naquela região, tem um mercado brasileiro lá, até grande. Assim, então tem feijão, tem churrasco. Sim. Pela internet a gente consegue comprar muita coisa também. Essa maravilha. Mas a comida deles... É boa. Todo mundo, e uma coisa que todo mundo me questiona também. E hoje? Não gosta? McDonald's. Então, mas lá tem McDonald's. McDonald's também, né? Aí não vale, né? Não, mas a comida deles é muito boa. Sério, Paulo? Todo mundo fala, mas tu só come sushi? Não é só sushi. Eu te pergunto, a gente é uma cidade, a gente aqui, Blumenau é uma cidade alemã. Só come joelho de porco? Come só joelho. E pra achar a última coisa que eu... Aliás, Pois é. Né? Eu também não como. Então é assim, se tu quiser comer sushi, tu vai ter que procurar o lugar que vende sushi. Não é todo lugar que vende sushi.
E eles gostam muito de carne. Mas qual foi a coisa mais estranha que já comeu lá? Opa, não, isso aqui eu passo. Cara, teve uma situação que foi jantar com os diretores do clube. E eu não comia. Não pode fazer desfeito, então, né? Querendo fazer merda com os caras, né? E o Sandro já falou pra mim, me cutucou e falou, ó, Come. tem que comer, meu, senão japonês vai ficar bravo contigo, meu, eles vão... Vai ser uma ofensa. É uma ofensa pra eles. E começou a vir. Tinha uma lesminha assim. Cara, eu nunca mais me esqueço daquilo. E proteína pura, pô. dentro de uma concha assim, que era meio crua, não sei se eles só coziram aquilo. E eles botam um palitinho assim, tu vai puxando e aquilo não sai. E quando tu puxa, vem um negócio aquela gosma. aquela gosma assim. E os japoneses comendo e rindo. E eles comendo tudo, pô, e cara, E aí, Paulinho, eu tomei, eu acho que umas 12 garrafas de Coca-Cola naquele dia, porque era um negócio... Mas tu é da carne, tu gosta também? Eu gosto. Mas Só você tem essa dupla aqui, sabe, picanha depois... Não, mas só o seguinte, aí traz o japonês pra cá... Tem grandes parceiros aqui... Não, traz o japonês pra cá e vai dar um home office pra ele. Não, mas ele vai comer, cara. O japonês tem estômago muito forte, meu Deus. Que coisa. Não, é isso aí, gente. Vamos passando a régua, vamos finalmente. Eu queria saber, Paulinho, então não passa pela tua cabeça encerrar a carreira no Metropolitano, voltar para encerrar? Tem muito jogador que tem isso, olha, eu tenho gratidão àquele clube que me projetou, que me lançou, que me deu oportunidades, então eu quero retribuir, quero encerrar a carreira lá. Isso não está no teu plano, no teu planejamento? Eu tenho muita gratidão pelo metrô, Claro. por tudo que me projetou, deu as condições para mim estar onde eu estou hoje, mas eu não tenho esse desejo de encerrar a carreira aqui. Talvez, eu vi a experiência do Douglas, que o Douglas teve agora, teve um começo difícil, o pessoal... Eu penso no meu pai, principalmente eu penso no meu pai, o Emerson conhece meu pai, e o meu pai é um cara que gosta muito, um cara que sofre contigo. Que sofre, e eu penso mais no meu pai, assim, eu lá dentro de campo, as coisas não acontecendo e ele na arquibancada tendo que ouvir algumas coisas, meus filhos vão tá grandes, minha esposa vão estar lá vendo também, e eles tendo que ouvir certas coisas que eu não quero. Que eles sabe? Se bem que vai que daqui a 7 anos, 8 anos, o metrô seja na cabeça e tal, vamos jogar contra o Flamengo, tudo aí. Eu não vou dizer nunca, isso eu não digo nunca, mas, Não está no teu planejamento. Hoje não está no planejamento. Eu também tenho, tem clubes lá no Japão, o Totig foi o primeiro clube que me recebeu lá, fiquei 3 anos e meio, que a torcida, o clube tem um grande carinho, eu tenho, é uma coisa recíproca assim, então... Talvez, agora o Matsumoto, eu já estou completando 2 anos, já vai até o final do contrato, vai ser 3 anos e meio que eu vou completar lá. Então, carinho por carinho eu vou ter por todos os clubes, Então, com certeza. Não sei, nunca vou dizer nunca, mas, mas não que seja meu... Deixa rolar, deixa acontecer. Deixa a vida me levar. Muito que acontecer. Vamos passar a régua, pessoal? Bora. Bom, então vamos aqui agradecer aos parceiros. Hoje a internet nos pregou uma peça, não deu para transmitir ao vivo, nós estamos gravado e muito em breve esse material vai estar nas redes sociais do Informe Blumenau. A gente pede desculpa, é uma situação que foge do controle e logo hoje que nós estávamos com convidados... Duas estrelas. Duas estrelas, é verdade, Bom, daqui a pouco também dá para trazer, o Paulinho vai lá do Japão, a gente fala daqui, hoje se a internet nos ajudar, enfim. Meu compadre, obrigado de coração. Vocês têm só 1 minuto só para finalizar? Tem. Tu é meu compadre, tu é meu amigo, PC, meu amigo, se criamos junto, com certeza, jogamos muita bola junto, fizemos muita tabela junto. Quanto eu já ouvi essa história, meu Deus do céu. Muitos gols juntos. Meu Deus, cara. A minha parte eu prefiro em dinheiro. Mas vocês sabem que no fundo eu sou um cara do bem, até me exaltei um pouco ali, eu não gosto de violência, mas o Paulinho, quando estava falando ali, eu fiquei imaginando, é verdade, ele não quer que a família dele, ele não quer que os filhos sejam vítimas de injustiças. Isso. Que hoje eu estou com uma filha de 5 anos, um menino com 100 dias, sabe? Eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, que, tá sempre pegando juntos. E nesse acontecimento, para você ter uma ideia, um desses caras que me amam aí,
Ele estava lá em Joinville, no jogo com o Fluminense, eles sofreram uma tocaia lá da torcida do Jack lá. Estava em meia dúzia, um pouco mais, e tinha muita gente. E ele foi um dos caras que levou um come lá. Inclusive me mandaram um print, jogo na hora, cara toda ensanguentada. A Rick fez matéria lá, encerrou um material, o VT, com a cara dele. Eu poderia ter feito a mesma coisa, ter ido nas redes sociais, tá aí, tá vendo, machão, é isso aí, entendeu? Aí depois eu vi ele no jogo, com o filhinho dele, achei tão bonito, sabe? Um jogo no Metropolitano, nas redes sociais, incentivando o filho, sabe? Ele disse, porra, esse cara apanhou, eu sou contra a violência, mas ele levou, né? E disse que não vale nada, a violência não vale nada. Mas não demorou, foi passageiro. No outro dia ele já estava lá, porque daí um cara, ó, que o cara tá, entendeu? Já me xingando sem me conhecer. Entendeu? Eu não conheço os caras. E do nada, assim, os caras acabam metralhando, atirando e achando que, sabe, o que eu puder fazer para me defender, que eu puder preservar a minha imagem, para que não chegue a minha família, porque, pô, a gente está aqui trabalhando, a gente rala todo dia, entendeu? A gente não dorme, a gente é jornalista que não dorme, a gente tem que ter 2, 3 empregos para se virar, correr atrás, enfim. Esse pessoal, mas o que me conforta é que a maioria acaba apreciando o nosso trabalho, sabe da seriedade, sabe da nossa transparência, sabe da nossa imparcialidade e que no fim a gente quer o bem do futebol do Blumenau e de todos os esportes. Agradeço o convite, agradeço o PC, prazer falar com o Paulinho, que é um cara que eu admiro muito, porque o Paulinho, desde que saiu e voltou, você vai encontrar ele, é o mesmo cara. Isso eu dou muito valor. É isso aí. E sabe que depois que o Emerson falou isso, eu acho que antes de eu ter os meus filhos, talvez eu pensava em encerrar a carreira aqui. E eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito. Então, acho que isso foi o divisor de águas. O Paulinho também não deu ali pra gente falar muito, mas o Paulinho também ficou um tanto como traumatizado na tua passagem pelo Vasco, estava contando aqui. 3 meses sem receber salário, ainda tem a torcida em cima, quebrando carro, tudo aí, pô. Aí ninguém merece. Naquele tempo já tinha rato lá em São Januário? Cara, eu nunca peguei. Tá. Nessa questão aí eu nunca peguei. O Vasco é um grande clube, todo mundo sabe, a história do Vasco, tudo, né? Mas também passa, né, pelo administrativo, né, pelas coisas ali que infelizmente estragam, né, isso. Paulinho, queria te agradecer do fundo do coração. Quando é que voltas para o Japão? Eu tô com passagem marcada para a semana que vem, né, se der tudo certo. Tá finalizando o tratamento? Tô finalizando, se der tudo certo aí essa semana que vem a gente está voltando. Boa recuperação, obrigado pelo papo, pena que o povo do Japão não pôde nos assistir, mas em breve nós já colocamos no Facebook, cara. Obrigado, parabéns pelo teu desempenho, pela tua carreira, pela família que tu está construindo e pela tua postura. Sim, eu agradeço vocês também, o PC, fazia tempo que a gente não se encontrava, né, PC? Outro dia, fui lá buscar as crianças na escola Barão, passou aquele rapaz, não conheço. Eu tava com a tua menina na Canguta. Isso. Eu não reconheci ele depois. Não, acho que é o Paulinho. Daí eu disse, é o Paulinho, Sim. é o Paulinho. Tua esposa era minha vizinha, né? Do lado no meu tempo. Daí conseguiu o contato do homem. Sim. E foi bom reencontrar o PC, o Emerson também, a gente sempre, certeza, né? A gente sempre acaba se esbarrando aí. Né, Paulinho. uma pessoa também que eu admiro, até conversei com ele sobre as redes sociais ali, que eu acompanho, né, bastante. O pessoal pegar no pé dele aí, né, para não dizer outras coisas, né? Alexandre, eu não sei muito porque a maioria está bloqueado. Claro que ele me traz uma paz interior, né? Tem uma vez, na verdade, não dá, é muita ignorância, né? Desculpa, com todo respeito, né? O Alexandre, né, primeira vez que a gente tem o prazer hoje com o de Netflix, conversar. ficar perdendo. Boa. É isso aí. Vários jogos na tela. Mas eu agradeço. Qualquer coisa me chama, tô contigo. Eu vou deixar o homem Mas encerrar. tu já foi vítima, é que tu é mais político, tu é hoje eu tô mais tranquilo. É light, beleza. Só queria terminar o seguinte. O homem não terminou de falar aí. É verdade. Não, é Não, brincadeira, mas cara. só agradecer aí, por fim, agradecer a todo uma mundo. lenda viva, Paulinho. É um prazer. Que tá vendo e pode contar comigo sempre. Paulinho, tu dá um microfone pra esses caras, é o troço. É o troço, cara. Não, cara, ainda bem que aqui pode tudo, cara, mas é o troço, cara, eu vou te contar. Quero só falar o seguinte. Antes de nada, minha caneta voltou 30 dias depois, cara. Eu revirei a minha casa pra achar, chega Paulo César com a caneta. Quando eu fui jurado num concurso nacional do Ministério Público do Trabalho ano passado. Que ele vacilou e foi no banheiro. Não, ele vacilou e foi no banheiro. Não, eu quero dizer o seguinte, eu olhei essa caneta lá, não, essa caneta não é minha, eu vou levar lá para ver se não é do Gonçalves. Inclusive com aquele livro. Olha ali o livro. Meu irmão, Eu só quero dizer o seguinte, né? Gonçalves, o Internacional vai incomodar.
Estava dando uma olhada na tabela. Ele já está na frente do Flamengo, parece. Já passou o Flamengo. É. O Internacional, estava dando uma olhada na tabela, ele, além de ter o calendário limpo, isso ajuda muito, vai ter tempo para treinar, não vai chegar desgastado lá em outubro, novembro, no momento do sprint final do Campeonato Brasileiro, o Inter vai estar teoricamente inteiro, menos risco de lesões, etc. Tempo para treinar, calendário limpo, e os 6 principais adversários do Inter, que estão aí na briga pelo título, que estão na frente, o Internacional vai enfrentar em casa, ou seja, ele vai ter o fator casa. Os 6 jogos decisivos do Inter contra Corinthians, contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Galo, os times que estão na frente, o Inter vai pegar em casa, o fator casa pode decidir. O Inter vai incomodar. Olha a minha cara de preocupação. Inter, Grêmio, Flamengo, São Paulo, tá tudo aberto. O Atlético Mineiro acho que vai crescer muito ainda. Palmeiras. Eu queria muito, Palmeiras. falando sério, eu queria muito. Tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo. Mas, Começa agora, com tudo, não começa nada. Quem tiver elenco vai chegar, o brasileiro é isso aí. É regularidade, é troca. Queria ver muito o Grêmio se dedicando. Queria ver muito esse time do Grêmio focado só no brasileiro. Ia ser outro campeonato. Eu também queria, mas pode ganhar a Libertadores, assunto. Não vamos jogar a toalha, porque mas já bastou a semana passada. E... É que essas competições, o excesso de competições no calendário, acaba provocando distorções na tabela do campeonato. Acaba, mas, enfim, podia ter ganho, podia ter perdido. Então vocês ficam quebrando a cabeça aí com os times de você, o meu não tem esse problema, não vai chegar a lugar nenhum. É isso aí. O Fluminense não vai chegar a lugar nenhum. Pode voltar. Pode voltar. Imagina Pedro negociado agora na próxima janela de transferência. Pode ser trágico? Fluminense sem Pedro? Veio o Kaique aí, que era banco no Bahia. Tamo então, bem. O Kaique, banco do Bahia. Gente amiga, PC, meu irmão, vamos que vamos. Um abraço. Bom, estamos encerrando aqui mais uma edição do Esporte na Rede. Esse foi gravado, infelizmente a internet nos pregou uma peça. Essa é uma parceria da TV Informe com a Smart Filmes. Queremos agradecer de fundo do coração a equipe da Smart Filmes. Está aqui o Maurício Caon com a gente, mas agradecer também ao Fernando Manta, ao Thiago Phillips e toda a equipe da Smart Filmes que dá um banho na transmissão. Você precisa ter interesse em fazer um audiovisual, um comercial, um programa de internet, qualquer trabalho nessa linha, procure a Smart Filmes que a gente tem certeza que você não vai se arrepender. Um beijo no coração, obrigado. Quarta-feira tem Conversa na Rede, você não pode perder. Vai estar comigo 2 ex-vereadores de Blumenau, Jefferson Forrest e Fábio Fiedler. Sai de baixo. Até lá.